assina pacote de defesa de 761 milhões com os Estados Unidos para aquisição de NASAMS, diz mídia. Principal patrocinador internacional de defesa de TP, os Estados Unidos vão fornecer mais um pacote de armas para Taiwan. Apesar das exigências de Pequim para que Washington pare de vender armas para a ilha, reivindicada pela China como parte inalienável de seu território, de acordo com os detalhes do contrato publicados na plataforma de compra da administração de TP, na segunda-feira, 10 de 2 de 2025, Taiwan vai gastar 761 milhões para adquirir 3 sistemas nacionais avançados de mísseis NASAMS dos Estados Unidos. Embora o acordo tenha sido aprovado em outubro sob a gestão do presidente Joe Biden, é tecnicamente o primeiro a ser assinado sob a administração do presidente Donald Trump, a entrega completa de munição é esperada até o final de 2030. O NASAMS pode integrar diferentes sistemas, entre eles o radar MPK-64, Sentinel, vários tipos de mísseis de defesa aérea de curto e médio alcance, e conectando dados táticos militares através do Link 16, permitindo a defesa contra aeronaves em um alcance de 40 a 50 km. O NASAMS será equipado com mísseis terra avançados de médio alcance dos Estados Unidos para fortalecer nossa defesa de média e baixa altitude, disse uma fonte. Sob condições de anonimato ao sul chino, Morgan Post, a defesa da ilha informou que a venda de 3 unidades NASAMS deve entrar em vigor dentro de um mês, aumentando a prontidão de sua frota de F-16 e contribuindo para uma força de defesa confiável. A compra está ligada a uma aquisição anterior de peças e componentes para sistemas de mísseis de defesa aérea. Apesar dos inúmeros avisos de Pequim sobre a ajuda exterior a Taipei e Washington, que reconhece o princípio uma só China, continua ignorando seus alertas e fornecendo equipamento militar para as forças independentistas da ilha. Taiwan rejeita as reivindicações de soberania da China, que tem intensificado a pressão militar na região, alegando que a reunificação é um processo natural e inevitável. Estados Unidos suspendem o trabalho do programa do míssil balístico intercontinental Sentinel, relata a mídia. A Força Aérea dos Estados Unidos suspendeu o desenvolvimento da unidade de comando e lançamento do novo míssil balístico de alcance intercontinental baseado Sentinel em meio a uma reestruturação da estratégia de aquisição para o projeto do míssil, relata o portal da F11, citando o funcionário da Força Aérea Americana. A diretoria de sistemas do ICBM da Força Aérea Americana está avaliando aspectos do esforço de desenvolvimento atual que podem ser pausados ou interrompidos. À medida que a Força Aérea reestrutura o programa e atualiza a estratégia de aquisição, ressalta depois notas que a Força Aérea dos Estados Unidos ordenou à corporação Northrop Grumman para o projeto de teste e construção de elementos de comando e lançamento do míssil Sentinel. Isso aconteceu devido à evolução dos requisitos das instalações de lançamento do segmento de comando e lançamento. O comando da Força Aérea Americana também está avaliando a direção de desenvolvimento do projeto, que seria o melhor repensar ou suspender. Como lembra o portal, a informação sobre a reestruturação do programa Sentinel foi anunciada em junho de 2024. A decisão foi tomada porque o custo do projeto inicial aumentou em 81%, totalizando 141 bilhões de dólares. A diretoria-geral da empresa de desenvolvimento Northrop Grumman, Tart Warden, sublinhou no final de janeiro que, segundo as avaliações do governo norte-americano, a reestruturação levará de 18 a 24 meses. O Sentinel é um míssil balístico intercontinental de 3 estágios que está sendo desenvolvido para substituir o ICBM Minuteman III. Os Estados Unidos pretendem fazer uma atualização completa até 2038, enquanto os próprios mísseis entrarão em serviço por volta de 2030. Empresa russa desenvolve sistema compacto de guerra eletrônica para proteger equipamentos militares. Uma empresa tecnológica russa apresentou o sistema organizado de guerra eletrônica Krona, composto pelo drone analisador Soika e Pelp, aparelho de supressão de sinais ESI, informou a Sputnik, a Frente Popular. A empresa de Novosibirsk desenvolve e produz dispositivos compactos de guerra eletrônica projetados para proteger os militares russos na área da operação militar especial e na linha do fronte. Seu novo produto permite bloquear os sinais eletrônicos por meio de 2 dispositivos, o drone analisador e o supressor.
Disse um representante da Frente Popular. O analisador SOICA efetua varredura constante do fundo de frequências de rádio. Após a detecção de um drone ativado o módulo de supressão, os aparelhos podem ser utilizados em conjunto ou separadamente. Os sistemas permitem ser instalados em locais industriais, protegendo postos avançados, veículos e equipamentos militares. Disse o diretor técnico da empresa, Anton Pachin. A Frente Popular observou que no desenvolvimento de novos produtos estão diretamente envolvidos veteranos da Operação Militar Especial. Kalashnikov mostra drone de asa fixa capaz de operar no ar por até 4 horas. O consórcio de material bélico russo Kalashnikov planeja apresentar pela primeira vez o novo drone de asa fixa Sky 350M na Exposição Internacional de Tecnologia de Armas e Defesa IDEX 2025, relata o serviço de imprensa do consórcio. O consórcio destaca que o drone provou sua eficácia durante a operação militar especial na Ucrânia, porém ele não será aplicável apenas no contexto das ações militares. O veículo aéreo não tripulado é projetado para reconhecimento de terreno e suporte das operações em terra em condições climáticas severas. Desde 2024, o complexo multifuncional fornecido à empresa estatal de leasing de transporte para sua aplicação civil elabora Kalashnikov. Vale ressaltar que o consórcio menciona algumas características de seu novo drone. O drone é adaptado para pouso de paraquedas, tendo asas voadoras de estrutura reforçada. Não possui elementos salientes e frágeis que são propensos a danos na aterrissagem. A envergadura da asa é de 3,2 metros, o que permite que a aeronave realize missões em diferentes altitudes. Em cada voo operacional, cobre uma distância de pelo menos 240 km. No drone pode ser instalada uma câmera multiespectral, que permite obter dados mais completos e exatos sobre a superfície da Terra. A câmera amplia a faixa espectral, registrando informação disponível para o olho humano. Mídia, União Europeia planeja reforçar o orçamento para pagar dívidas e cobrir gastos com defesa. Bruxelas pretende reunir 50 programas de gastos em apenas 3 fundos, segundo um documento basado que representa uma reforma radical no orçamento do bloco, no valor de cerca de 1 trilhão de euros. Bruxelas está planejando uma reforma significativa no próximo orçamento comum da União Europeia, substituindo desenho de programas por fundos unificados que dariam mais poder de gastos às capitais. O plano descrito em um documento visto pelo Financial Times pede um orçamento mais ambicioso para atender às crescentes demandas de gasto em defesa e pagamento de dívidas. Embora o documento não proponha um total para o orçamento plurianual que começa em 2028, a Comissão Europeia defende uma grande reformação de como os fundos são distribuídos, afirmando que o status quo não é uma opção. A necessidade de pagar os custos dos títulos da PAN-C19 equivaleria a 30 bilhões de euros por ano, ou 20% dos gastos anuais do bloco, um fato financeiro sem precedentes que forçará a União Europeia a repensar as contribuições gerais para o bloco. O orçamento da União Europeia é tradicionalmente financiado por contribuições nacionais que somam cerca de 1% da renda nacional bruta da União Europeia. Aproximadamente um terço é alocado para subsídios agrícolas, outro terço para as regiões menos desenvolvidas e o restante cobre as áreas desde a ajuda externa até salários de funcionários da União Europeia. Sob o orçamento simplificado, a Comissão concordaria com um único plano para cada país, com reformas e investimentos importantes, incluindo fundos regionais e subsídios agrícolas, dando aos governos nacionais mais margem de manobra para decidir projetos. Já um segundo Fundo Europeu de Competitividade impulsionaria o investimento em setores chaves e projetos comuns, enquanto um fundo renovado para a política externa estaria mais aliado com nossos interesses estratégicos. A comissão argumenta que os mecanismos de distribuição existentes são muito burocráticos e lentos na aprovação de projetos, enquanto a União Europeia está atualmente a meio de seu ciclo orçamentário de 7 anos. Apenas 6,4% dos fundos regionais foram gastos até o momento. Um porta-voz da comissão se recusou a comentar as propostas que devem ser reveladas na quarta-feira, 12 de 2 de 2025. Siegfried Mureşan, um membro conservador do Parlamento Europeu responsável pelas negociações orçamentárias, disse querer um orçamento que esteja mais alinhado com as novas prioridades da União, que são competitividade e defesa. O novo porta-aviões drone do Irã foi construído a partir de um navio porta-contêineres. O Irã lançou oficialmente seu primeiro porta-aviões não convencional, o Shahid Bagheri, um navio porta-contêineres convertido, projetado para transportar drones, helicópteros e sistemas de mísseis.
Ponto-chave número 1. Embora não tenha o poder de fogo e a capacidade de sobreviver dos porta-aviões tradicionais, o navio fornece ao Irã uma presença naval de longo alcance, expandindo sua projeção de poder além do Golfo Pérsico. Ponto-chave número 2. A capacidade de embarcação de operar enxame de drones e plataformas de mísseis levanta preocupações para potências regionais como a Arábia Saudita, Israel e Estados Unidos. Mas quão eficaz será em combate? Pergunta especialistas, estão divididos sobre se o Shahid Bagheri é um ativo naval legítimo, apenas uma demonstração simbólica de força. Parece que o Irã construiu uma espécie de porta-aviões. O Shahid Bagheri, conhecido por estar em construção e passando por testes há 2 anos, foi aceito em serviço pela Marinha do Corpo de Guardiões da Revolução Islâmica. Nomeado em homenagem ao mártir da guerra Irã-Iraque, Shahid Bagheri representa uma contribuição efetiva, ainda que completamente estranha, ao poder marítimo do Irã. O Shahid Bagheri foi convertido nos últimos 3 anos de um navio porta-container civil sul-coreano, com 41 mil toneladas e 780 pés de comprimento. Ele não é uma embarcação pequena. Relatórios indicam que o Shahid Bagheri pode fazer mais de 20 nós, e autoridades iranianas alegam um alcance operacional implausível de 22 mil milhas. Ele ostenta um convés de voo inclinado em angular com cerca de 590 de comprimento, graus de comprimento. Além de seu grupo aéreo, diz-se que o Shahid Bagheri carrega um conjunto de mísseis ofensivos e defensivos, incluindo mísseis antinavio de curto e médio alcance, mísseis terra de curto alcance. O navio também transporta pequenos barcos e, evidentemente, veículos de superfície não tripulados, tornando-se uma nave-mãe muito parecida com os navios de assalto anfíbios americanos e chineses. Grande parte da natureza técnica do navio permanece nebulosa por causa do exagero habitual do Irã sobre suas próprias capacidades militares. O Shahid Bagheri é um navio de aparência incomum, com um convés de voo longo e inclinado à frente de uma torre de superestrutura localizada cerca de 1/3 à frente da popa. De fato, ele se assemelha visualmente à primeira encarnação do HMS Furious, um dos primeiros porta-aviões da Marinha Inglesa, os cruzadores de aviação soviéticos da classe Moskova. Muitos analistas e profissionais navais têm se inclinado a fazer humor com este novo navio de guerra, tanto por causa de sua aparência estranha, quanto por seu grupo aéreo incomum. Mas um porta-aviões é um navio de convés plano que transporta aeronaves, e o Shahid Bagheri é um grande navio de convés plano que transporta aeronaves de certa forma. E então o Irã tem um porta-aviões, e assumindo que os iranianos podem gerenciar as tarefas extremamente difíceis associadas à operação de um grupo aéreo de qualquer tamanho a partir de uma plataforma marítima, isso significará uma extensão efetiva da influência naval iraniana. Shahid Bagheri se junta a TCG Anadolu, a besta do Mar Negro, na pequena família de porta-aviões dedicada ao serviço de veículos aéreos não tripulados do navio de guerra turco. Construído segundo o projeto espanhol, inicialmente deveria transportar caças Stilt F-35B Stovil, mas foi reconcebido como porta-aviões drone depois que a Turquia foi excluída do projeto F-35. A Turquia e o Irã não estão sozinhos. Muitos operadores de transporte do mundo começaram a pensar seriamente sobre como aproveitar melhor os drones. O tamanho e a configuração de um porta-aviões há muito tempo depende das necessidades das aeronaves que voam do navio. Aeronaves maiores exigem pistas mais longas, hangares maiores e catapultas mais potentes. Tudo isso muda a arquitetura de um navio de guerra. Se aeronaves menores se tornarem disponíveis, então os requisitos do navio necessariamente mudarão. Que aeronave exatamente o Shahid Bagheri deve transportar? Pergunta.
Que aeronaves, exatamente, o Shah de Bagheri deve transportar? A pergunta. Isso continua um pouco obscuro. Imagens divulgadas pelo Irã revelaram uma aeronave semelhante a uma versão menor do caça KE-313, um projeto de procedência duvidosa, bem como pequenos drones, a Bibil-3. Como qualquer outra grande embarcação de convés plano, o Shah de Bagheri pode operar helicópteros com uma variedade de capacidades de carga. O grande convés de voo e o trampolim oferece espaço para crescimento e é possível que o navio possa ser uma plataforma para ataques de longo alcance com drones suicidas, embora ainda não esteja claro até que ponto o Irã modificou sua frota de drones existente para as condições marítimas. Como acontece com todas as coisas associadas às capacidades militares iranianas, a resposta é certamente sim. Para as perguntas, o desafio dos porta-aviões do Irã, pergunta. Podemos enxergar a importância do navio, pergunta. O navio não é construído com tolerâncias militares e com sistema de controle de danos que navios de guerra tomam como garantidos e é, consequentemente, extremamente vulnerável a qualquer tipo de ataque. Ele não parece ter muito em termos de armamento ofensivo ou defensivo, além de seu grupo aéreo. O Irã não possui uma marinha suficientemente grande para implementar regularmente um grupo de batalha de porta-aviões, no sentido típico do termo. Mas se o Irã precisar de presença naval distante de suas costas em uma situação de não combate, agora ele tem essa opção. Isso deve dar aos rivais do Irã na região e além algum motivo para reflexão e preocupação. Bombardeiros Stilt é um porta-aviões. Conheço o A2 Avenger 2. O A12 Avenger 2. O A12 Avenger 2 é uma aeronave Stilt ambiciosa destinada a substituir a A6 Intruder e assumir múltiplas funções de aviação naval, incluindo guerra eletrônica e reconhecimento. Foi projetado para Stilt, capacidade multimissão e aviônicos avançados, mas custos crescentes, atrasos e aumentos de peso condenaram o projeto. Ponto-chave número 1. Com o fim da Guerra Fria, o Pentágono perdeu o interesse da aeronave de orçamento excedido, levando o secretário de Defesa Dick Cheney a cancelá-la em 1991. Ponto-chave número 2. A precipitação resultou em um acordo judicial de 400 milhões décadas depois. O A12 Avenger poderia ter mudado o futuro da aviação da Marinha dos Estados Unidos ou estava destinado ao fracasso? Pergunta. O A12 Avenger, bombardeio furtivo da Marinha que nunca voou. O A12 Avenger 2 surgiu como uma parte do programa Advanced Tactical Aircraft da Marinha dos Estados Unidos que buscava desenvolver um sucessor para o A6 Intruder. Pela primeira vez na Marinha dos Estados Unidos, a aeronave dependeria fortemente de um design furtivo para se destacar em ambientes contestados. Mockups da aeronave revelaram um design de fuselagem de asa voadora triangular. As operações eram altas para um caça furtivo com capacidade para porta-aviões e, em teoria, teria sido uma aeronave multimissão. Mudar de assunto. Os porta-aviões da classe Queen Elizabeth da Marinha Inglesa estão em grandes apuros. Os porta-aviões da classe Queen Elizabeth foram projetados para dar à Inglaterra uma capacidade de projeção de poder global, mas problemas persistentes ameaçam sua eficácia. O HMS Queen Elizabeth e o HMS Prince of Wales, os maiores navios de guerra já construídos para a Marinha Inglesa, enfrentaram falhas mecânicas, atraso na implantação e escassez crítica de aeronaves F-35B. Ponto-chave número 1. Esses desafios são agravados pela falta de navio de escopo, limitando sua capacidade de sobrevivência em ambientes de alta ameaça. Embora os porta-aviões tenham um potencial significativo, seu sucessor depende
Seu sucesso depende do enfrentamento de restrições orçamentárias, do aumento da disponibilidade de aeronaves e da garantia de suporte adequado da frota. Ponto-chave número 2. A Inglaterra pode superar esses obstáculos para manter uma força naval confiável? Pergunta. Porta-aviões da classe Queen Elizabeth, uma potência com problemas persistentes? Pergunta. Embora sejam os maiores navios de guerra já em serviço na Inglaterra, problemas técnicos persistentes, escassez de aeronaves e falta de elementos de apoio prejudicam suas capacidades. Os porta-aviões da classe Queen Elizabeth são os maiores navios de guerra já construídos para a Marinha Inglesa. Eles são projetados para fornecer ao Reino Unido a capacidade moderna de ataque de porta-aviões, e a classe consiste em 2 navios, HMS Queen Elizabeth e HMS Prince of Wales. Diferentemente dos porta-aviões da classe Invincible, que eles substituem, que eram significativamente menores e projetados principalmente para realizar guerra antissubmarina, embora um papel secundário no lançamento de aeronaves de decolagem curta e pouso vertical, a classe Queen Elizabeth foi criada para projeção de poder global. Cada um dos 2 porta-aviões tem um deslocamento de cerca de 65 mil toneladas, tornando-os 3 vezes maiores que seus antecessores. Eles apresentam uma rampa de salto de esqui para lançar caças furtivos F-35B. E, curiosamente, os porta-aviões também apresentam ilhas gêmeas, uma escolha de design que separa os controles de navegação de voo, ao contrário dos porta-aviões americanos, que são movidos à energia nuclear. A classe Queen Elizabeth depende de turbinas a gás gerador a diesel para propulsão, proporcionando aos navios um alcance de 10 mil milhas náuticas sem abastecimento. O HMS Queen Elizabeth, navio líder da classe, foi comissionado para o serviço da Marinha Inglesa em 2017. Ele passou por uma série de problemas que forçaram seu equivalente a desempenhar um papel mais ativo dentro da Marinha Inglesa do que o pretendido originalmente. O segundo navio, o HMS Prince of Wales, foi comissionado em 2019. Ao contrário de sua nave irmã, ele enfrentou contratempos operacionais significativos, incluindo falhas mecânicas que resultaram em atraso na implantação. Embora a nave tenha sido inicialmente planejada para um backup, como um backup para o Queen Elizabeth, ela foi forçada a assumir um papel mais ativo e tomar o lugar do Queen Elizabeth em exercícios de defesa multilaterais. Apesar de suas capacidades, a classe Queen Elizabeth enfrentou múltiplos desafios técnicos e logísticos. Um grande problema foram as falhas no sistema de propulsão, notavelmente durante um dos exercícios mais extensos da OTAN desde a Guerra Fria no ano passado. Em uma publicação no X, a Marinha Inglesa explicou qual era o problema. Verificação de rotina pré-navegação. Ontem identificaram um problema com um acoplamento no eixo da hélice de estibordo. Como tal, o navio não navegará no domingo. A Marinha Inglesa acrescentou que o HMS Prince of Wales assumiria seu lugar em deveres da OTAN e zarpará para o exercício Steadfast. Defendeu o mais rápido possível. Uma deficiência crucial dos porta-aviões é a disponibilidade de aeronaves. O F-35B é o pilar central da capacidade de ataque da classe. Mas atrasos na aquisição, problemas de manutenção e custos crescentes significaram que há menos aeronaves disponíveis do que planejado inicialmente. Dos 138 F-35BS originalmente destinados à compra, apenas uma fração deles está totalmente disponível operacionalmente. Deixando de lado as questões técnicas, a Marinha Inglesa está sendo exprimida. Um problema persistente para os navios é o número de navios de escolta com fragatas e contra-torpedeiros disponíveis para rastrear os porta-aviões enquanto estão em andamento, bem como os números gerais da frota. Em um ambiente de alta ameaça, isso seria um problema enorme e afetaria negativamente a capacidade de sobrevivência dos porta-aviões. Embora os porta-aviões da classe Queen Elizabeth possam aumentar significativamente a capacidade da Inglaterra em conduzir operações expedicionárias e projetar poder ao redor do mundo, problemas técnicos persistem, bem como a escassez de aeronaves são um desafio.
No futuro, a eficácia dos porta-aviões dependerá da resolução de restrições orçamentárias e do comissionamento de uma presença de escolta suficientemente robusta para a sobrevivência. A razão secreta pela qual o caça F-35 está voando na Índia com o Su-57 Phelan. O segredo, entre aspas, a América está exibindo o F-35 para vendê-lo à Índia? Pergunta. Na Aero Índia 2025, o F-35 Lightning II e o Su-57 Phelan foram exibidos juntos, destacando o atual dilema do jato de caça da Índia. Com o primeiro-ministro Narendra Modi se encontrando com o presidente Donald Trump, a especulação está aumentando. Trump oferecerá o F-35 à Índia para conter um impulso de vendas da Rússia? Pergunta. Ponto-chave número 1. Enquanto o Su-57 enfrenta dificuldade de produção e eficácia em combate, o F-35 ganhou a adoção global, apesar de seu preço. Ponto-chave número 2. A decisão da Índia para remodelar a modernização de sua força aérea e solidificar os laços Estados Unidos, desafiando o controle da Rússia sobre o mercado de defesa da Índia. A diplomacia dos jatos de caça pode aproximar ainda mais a Índia dos Estados Unidos? Pergunta. Donald Trump venderia o F-35 para a Índia? Pergunta. 2 aviões de tilt dividiram a pista em um show aéreo na Índia. Não, este não é o F-35 Lightning II e o F-22 Raptor americanos, mas sim o F-35 e o Su-57 Phelan da Rússia. Esses dois caças estão competindo pela atenção na exposição Aero Índia em Bengaluru pela primeira vez. Isso é uma surpresa, porque tanto os Estados Unidos quanto a Rússia são considerados rivais, se não inimigos, e agora os países pretendem pressionar publicamente com seus principais lutadores do mercado de exportação. O F-35 tem sido muito popular no exterior e o Su-57 está tentando acompanhá-lo. Esta também é a primeira vez que o Phelan voa na Aero Índia, localizada na estação da Força Aérea em Yelahanka. O F-35 da Lockheed Martin já foi participante anterior do show aéreo. Os participantes ficaram impressionados com ambos os caças no confronto inesperado. Enquanto os organizadores do evento ficaram animados, o Aero Índia 2025 proporcionará uma rara comparação lado a lado de tecnologia de caça de quinta geração do Oriente e do Ocidente, oferecendo aos analistas de defesa militares entusiastas da aviação insights valiosos sobre suas respectivas capacidades. De acordo com o Ministério da Defesa da Índia, no que poderia ser um evento relacionado, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, está visitando o presidente Donald Trump esta semana e talvez o F-35 seja um tópico da conversa. Trump, se informado sobre o Su-57, pode reclamar sobre como a Índia parece ser calorosa com aviões russos. A Índia era famosa por ser neutra e não alinhada durante a Guerra Fria com a União Soviética, para a grande frustração dos Estados Unidos do Ocidente. Os americanos não gostariam nada mais que os indianos comprassem F-35 em vez do Su-57. Nenhuma oferta formal foi feita aos indianos pela Lockheed Martin para o Lightning II, mas isso pode mudar essa semana. Rússia afirma ter comprador, mas nenhum país se apresenta. A empresa de defesa russa Rosoboronexport anunciou que já havia encontrado um comprador para o Su-57, mas nenhum país foi divulgado. Até agora, o Su-57 não tem nenhuma venda para clientes no exterior. A Índia articulou planos para comprar um caça de quinta geração desde 2003. O caça Su-57 Phelan é tão bom assim? Pergunta. A recepção internacional ao Su-57 foi mista. O Phelan não teve uma guerra estelar contra a Ucrânia. Um avião raramente é usado para combates aéreos e frequentemente fica em reserva, fora do alcance das defesas aéreas ucranianas. Os russos podem ter produzido apenas algumas dezenas de Su-57, enquanto os Estados Unidos fabricam mais de 1.000 F-35. Os russos acham que o Su-57 tem um modo super cruzeiro superior e que o jato é mais ágil e manobrável que o F-35.
Enquanto isso, os americanos acreditam que o Lightning II tem melhores características de furtividade e pode superar o Falcon em combates aéreos. A Rússia, no passado, alegou que poderia produzir o Su-57 por um preço menor que o F-35, mas a Rosoboronexport não divulgou o preço do Falcon ao público. A estimativa de observadores afirma que o Su-57 pode ser adquirido por 30 a 50 milhões de dólares. O contratante de defesa frequentemente anuncia países interessados e assinou uma carta de intenções sem ter um contrato real em vigor. Isso é a típica fanfarronice e desinformação russa. Enquanto isso, os planejadores indianos por trás do show aéreo estão animados para receber tanta atenção. Isso não significa o Ministério da Defesa, o ministro da Defesa da Índia. O Ministério da Defesa da Índia comprará o Su-57 ou o F-35. Ainda assim, a Índia não é conhecida por sua capacidade de produção militar local, então sua força aérea provavelmente está interessada em um caça de quinta geração já produzido em grande quantidade. Há um esforço para construir um caça furtivo nacional, mas ele pode não estar pronto antes de 2036. Atualmente, os indianos têm planos de comprar novos caças de quarta geração. A Argélia e o Egito teriam se interessado pelo Su-57, mas devido às sanções internacionais e à animosidade contra a Rússia por ter invadido a Ucrânia, a longa e violenta guerra de atrito, Vladimir Putin e sua indústria de defesa são vistos como párias. Os Estados Unidos consideram a Índia um dos seus principais aliados. A parceria com Moscow tem sido forte desde o líder indiano assumiu o poder. Washington fez muitas incursões com Ankara sobre o presidente Joe Biden. Trump quer manter essa aliança, mas com mais acordos de defesa, o F-35 seria um bom exemplo de união entre os dois estados. Este seria um exemplo do que chamo de diplomacia do avião de caça. O acordo funcionou com muitos países em todo o mundo que compraram o F-35. A aparição do F-35 e do Su-57 neste show aéreo é mais para propósitos de relações públicas. Seria uma surpresa se a Índia comprasse o Su-57, mas ele está dentro do reino das possibilidades. Espere que a Luca Remart faça um pedido pessoal a Trump antes de se encontrar com Modi para exaltar as virtudes do F-35, porque a Índia não negocia com os russos pelo Su-57. Para que a Índia não negocie com os russos pelo Su-57. São necessários esforços constantes para melhorar as relações. A diplomacia dos aviões de caça é uma estratégia que pode aproximar os Estados Unidos e a Índia.